Na aula 03 a gente vai aprender a criar os materiais V-Ray. Essa é a parte 01. Apertando aqui no M, a gente vai abrir esse painel. E esse painel a gente vai ter algumas opções. Entre elas, a gente vai ter um preview de como vai ficar o material. Então é uma esfera aqui. Nesse momento tem um X porque não tem nenhum material no modelo. A gente vai ter também uma lista com os materiais que a gente vai ter no modelo. E também essa aba aqui, que no momento não aparece nada, mas explicando se a gente está usando algum tipo de textura, se não está usando e quais parâmetros a gente pode configurar, certo? Tudo isso vai ser ativado no momento que a gente criar o material. E como que a gente cria? Muito fácil. Clicando com direito aqui em cima, a gente vai abrir essas opções aqui. Primeira delas, ou qual a primeira delas? Create Material. A gente vai, como já comentou, focar mais na criação dos materiais tipo Standard, que é isso que a gente vai fazer agora. Mas antes de criar, a gente vai ver as outras opções. A gente pode criar então o material, a gente pode trazer o material para o modelo, dando Load Material, a gente pode trazer vários materiais ou uma coleção de materiais, clicando em Load Material Collection. A gente pode também salvar os materiais que a gente está criando nessa cena aqui, todos esses materiais a gente pode salvar, e a gente pode também dar um purge, que seria apagar os materiais que a gente não está utilizando. Então a gente criou em algum momento a gente criou algum material, a gente aplicou ou pintou todo o nosso modelo, ele está finalizado, e aquele material a gente não utilizou. Então no momento que a gente der o purge, ele vai sumir dessa lista aqui e vai deixar consequentemente o nosso arquivo um pouquinho mais leve, certo? Então, Create Material. Standard, feito. Tá aí, tá nosso material. E agora a gente pode ver que nesses parâmetros aqui, ou esses parâmetros agora surgiram que antes eles não apareciam aqui. Preview, como eu comentei, a gente vai fazer ou ter uma prévia de como vai ficar esse material aqui no momento que a gente renderizar. Então ele está cinza, simplesinho, não tem nada, tá? E ele está aqui. A primeira opção que a gente vai ter aqui em cima é o Diffuse. Tá? Dentro do Diffuse a gente vai ter a opção de cor, que é essa aqui. Então a gente pode alterar a cor do material, bem fácil, só escolher a cor, tá? Preview, ele está aí, ok? A cor que eu quiser. Então, tá aí o nosso material. Feito? Pronto. A gente também pode colocar uma transparência, que a gente pode ver que ele está preto, ou seja, o preto não é nada transparente, certo? Se aqui eu não estou vendo nenhuma transparência, aqui está preto, quer dizer que quando estiver no 100% preto, que seria 0,00000 aqui no RGB, então a gente vai ter 0 de transparência também. Se eu colocar no máximo, que seria o branco total, eu vou ter um material totalmente transparente. E está aqui. Então eu não vejo nada, não vejo por dentro dele, eu não tenho nenhuma obstrução da luz nem da visualização. Se eu for deixando ele mais para o cinza, eu vou deixar ele um pouquinho menos transparente, tá? Opa! Então, nesse caso a gente não vai querer um material com nenhum tipo de transparência, então tá aqui, preview, tá aí o nosso material, certo? Então, essa é a abinha Diffuse. Assim a gente vai criar materiais coloridos, ok? Renomear o material. Como que eu posso fazer? Se eu clicar duas vezes aqui, ele vai abrir essa tela aqui. Tá? Nessa tela eu posso renomear o meu material. Vou colocar cor 01. Ok. Tá aí minha cor. Ok? Feito. Se eu clicar com direito, eu também vou ter essa opção aqui, Rename Material. Mas também vou ter uma série de outras opções. Primeira delas, Create Layer. Todos os efeitos de emissão de luz, reflexão, tá? Uma nova diffuse, ou então a refração, eu consigo criando aqui, ou inserindo essas layers no meu modelo. Nesse caso, eu não vou fazer nada ainda. Tá? Save Material. Eu posso salvar esse material que eu usei aqui, ou que eu criei aqui. Gostei dessa cor verde aqui, eu acho que eu quero usar ela num outro modelo para fazer a pintura de uma fachada. Então, eu posso salvar esse material, ele vai salvar no local que eu destinar para fazer o salvamento.
certo? Eu posso também dar um pack material, que seria a mesma coisa, salvar, só que em vez de salvar simplesmente esse arquivo, eu vou salvar esse arquivo aqui, com esse nome, eu vou salvar uma miniatura desse preview aqui, e se eu tiver inserido algum tipo de textura para fazer um piso, por exemplo, para fazer um porcelanato, para fazer uma tábua, um piso de tábua de madeira, não sei, eu vou salvar um arquivo tipo zip, que vai conter todos esses outros anexos, esse preview e as texturas que eu utilizei, além desse arquivo aqui, que é o que eu vou trazer para o modelo, caso eu queira usar ele em outro arquivo. Certo? Eu posso duplicar esse material também. Eu posso renomear esse material. É mais fácil clicar 2 vezes, mas eu posso fazer por aqui também. Eu posso apagar o material, que é a mesma coisa que dar um delete. Ou então eu posso importar o material também em cima desse material aqui. Tá? Também posso aplicar o material a algum modelo que está em seleção, que seria da seguinte forma. Eu cliquei aqui. Tá? E direito, aplicar o material nessa seleção aqui. Ou então, eu posso fazer do modelo do modo que a gente sempre fez, que seria apertando B, tá? E pintando aqui. Então, viria aqui e pintaria. Tá? Como ele já está pintado, isso não aconteceu. Mas eu posso mostrar nesse outro aqui. Tá? B, tá aqui o nosso material. Eu vou voltar como era originalmente. Tá aí. E por fim, ainda tenho mais duas aqui, tá? Duas opções. Eu posso aplicar esse material que eu criei, então, em alguma layer. Isso é muito bom para vidro, por exemplo, que eu vou ter várias janelas em um mesmo modelo, um edifício com várias janelas. Eu posso criar uma layer tipo vidro e no momento que eu criar o material vidro, eu mando ele pintar todas aquelas layers do meu modelo, tá? Lembrando que layer eu tenho que criar aqui. Isso não tem nada a ver com o V-Ray, sim com a modelagem no SketchUp, certo? Ou então eu posso selecionar todos os materiais ou os modelos que tem essa textura que eu criei dentro do meu modelo, tá? Exemplificando, mais fácil. Vou clicar aqui. Ele vai selecionar todos esse material por inteiro, porque é o único material que eu tenho com essa layer aqui, certo? Ou com esse material criado. Então, essas são as opções que a gente vai ter clicando com direito no material que a gente criou. Ok? Ok. Cliquei aqui na cena 01 e vamos renderizar para ver como é que fica o nosso material. Então, ele está aí. Verdinho, como a gente criou. Ok? Ok. Vocês podem ver que ele não tem brilho nenhum. Ele não tem efeito nenhum. Como que eu vou criar isso? Eu vou criar isso inserindo uma layer. Como que a gente vai fazer? M. Para a gente não perder esse material, vamos já duplicar esse material aqui. Então, direito, Duplicate Material, e a gente criou um outro material. Você pode ver que ele seguiu a sequência. Era 01, agora ficou 02. Se o nome fosse apenas cor, ia ficar cor 01. Tá? Duplicando novamente, vocês vão ver que ele vai ficar cor 03. E assim por diante. Aqui eu vou deletar. Cliquei, delete, yes, deletei o material. Neste material aqui, a gente vai fazer uma coisa que a gente não fez até então, que é inserir uma layer. Como? Direito, Create Layer, Reflection. Tá? A gente vai colocar uma layer de reflexão, então. Vocês podem ver que aqui apareceu uma outra aba, que até então a gente não tinha, que aponta o nome do efeito que a gente colocou aqui. Além do diffuse, então, agora a gente tem uma reflexão. E vocês podem ver que também que tem um M aqui em azul e um M maiúsculo. Todos os outros são minúsculos. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem alguma coisa aqui dentro. Tem alguma coisa a mais aqui, então. Tá? E essa coisa é o efeito que vai causar esse brilho aqui. Esse efeito, clicando aqui, ele vai abrir uma segunda aba aqui, ou segunda janela. Tá? E a gente vai ter o nome dele. Então é o Tess Fresnel. Todos os materiais com brilho que a gente for criar do zero no material standard, ele vai
a partir da versão 2.0, a inserir esse material teste Fresnel, que ele dá uma reflexão muito mais fiel, muito mais próxima aos materiais que a gente encontra no nosso dia a dia, certo? Então, aonde a luz bater, ele vai ter um pouco mais de reflexão, onde tiver mais sombra, a gente não vai notar tanto essa reflexão, então esse efeito mais realista a gente consegue com o teste Fresnel. Esse valor de 1,55 e 1,55 aqui, para IOR e para Refract IOR, eles correspondem a esse efeito aqui. Se eu aumentar esses valores, então, pela lógica, esse efeito tem que ficar mais saliente. Vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar o valor de 15. Aumentamos 10 vezes. Vamos dar um OK e preview. Ó, parece que funcionou. Está aí o nosso efeito, certo? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos inserir esse material aqui nesse modelo aqui, ou nessa semisfera aqui, certo? Como? Saímos aqui, 3 cliques, B, e o nome está aqui. Por isso a importância de renomear os materiais. Eles têm a mesma cor, então se eles tivessem nomes muito parecidos, por exemplo, ou a gente não tivesse colocado o nome, ia ficar difícil a gente saber qual material a gente está utilizando. E sair, cliquei com o espaço, cliquei aqui 3 vezes fora, fechar isso daqui, clicar na cena. A gente olhando, tá, dentro do modelo, a gente vai ver que está a mesma coisa. Então, não tem diferença nenhuma. Se tudo deu certo, agora que a gente renderizar, a gente vai notar a diferença. Então, tá aí. Agora sim, a gente consegue notar uma diferença bem significativa. A gente nota ainda que ele é um pouco esverdeado. Aqui ele tem um verde bem mais saliente, mas é a reflexão desse material em cima dessa semisfera aqui. Mas a gente consegue notar que ele está quase um material cromado, quase um metal cromado, certo? Ah, não gostei muito desse efeito. Como que a gente vai arrumar isso? Se você achou muito brilhoso, a gente vai ter que reduzir aquele valor do teste Fresnel. Se achou que tem um brilho ainda fraco, eu queria um material cromado perfeito. Ele ainda está com um verde, está aparecendo demais, não está muito real. Então, como que a gente vai fazer? Aumentar aquele valor do Fresnel também. Então, agora eu vou clicar nessa chaleirinha para eu poder marcar alguma área que eu queira renderizar. Eu quero renderizar só aqui, certo? Vou fechar aqui e vou lá em Mzinho de novo, ou no M novamente, para entrar no Material Editor. Vou clicar nesse M aqui e vou baixar um pouquinho mais esse valor, 5. Ok. Preview, vocês vão notar aqui, e render. Agora sim, a gente nota bem mais o verde, certo? E vamos fazer um outro teste. Vou renderizar tudo isso daqui agora. Agora a gente vai criar um material cromado. Perfeito. A gente vai colocar um valor bem mais alto aqui, 25. Ok. Eu aconselharia vocês a também mudar a cor por aqui, para a gente conseguir distinguir qual material é cromado e qual não é. Então, vou botar um cinza, tá? E aqui também mudou, só fechei e render, para ver se fez algum efeito. Então tá aí. Então, a partir de um material que era verde originalmente, sem brilho algum, tá? Muito mais parecido com uma pintura, agora a gente criou um material com brilho, apertando no F, com brilho real, que reflete o seu entorno. Então a luz, essa peça está refletindo aqui, e essa semisfera aqui, tá? E é muito mais próximo de um material cromado, então. Então, assim que a gente cria materiais do tipo diffuse, certo? Com cor, e também com a primeira layer que a gente aprendeu a colocar, que é a de reflexão.